De onde nasceu o nome O Pequeno Médico? Bem, uma das certezas que o Alê tinha é que ele seria médico. Então, quando realmente ele percebeu que ele ia ficar internado e que ele seria um paciente por um longo período, a gente não sabia quanto tempo, mas eu sabia que seria longo, ele virou para mim e falou assim: mãe, olha que sorte, eu estou aqui no hospital, no lugar onde eu quero trabalhar, no meio das pessoas que vão ser meus colegas futuramente, e eu estou achando que eu posso aprender alguma coisa. Desde o início, o Alexandre encarou a doença dele de uma maneira muito diferente. Ou seja, ele achava que a doença dele não era um fim, era um meio, e um meio de aprendizado. Então isso foi muito bacana. Fantástico. Quantos anos ele tinha naquela época? Ele tinha 12 e ele morreu quase 14. Né? A doença durou 1 ano e 8 meses. Antes de a gente ter esse diagnóstico de neuroblastoma, o Alexandre tinha uma vida 100% saudável. Karatê, tênis, judô, futebol. Na verdade, a primeira, vamos dizer, notícia que a gente tinha do resultado do ultrassom... Teve um sintoma? Sim, ele teve numa corrida de kart, disputando ali com o irmão, primeiro, segundo. Quando desceu do carro, ele falou: mãe, eu tô com uma dor nas costas. Eu falei, aí eu aproveitei, avacalhei bastante. Também esses karts são duros, ruins, pesados, rudimentares. A mãe se preza. Detonei. Mãe, não é isso. Eu tô com uma dor diferente. Depois eu te explico. Foi no banheiro e aí ele urinou um pouquinho de sangue. Aí ele voltou do banheiro e falou assim: mãe, eu fiz xixi de sangue. Eu falei: ai, Ali, tá bom, vai segunda-feira, então a gente vai no pediatra. Então, esse xixizinho de sangue, que foi diagnosticado como uma infecção urinária, porque clinicamente ele estava perfeito, depois a gente descobriu que o tumor, que já era bastante grande, pressionava a glândula suprarrenal esquerda. E aí fazia com que a urina não tivesse a saída completa. Saía um pouquinho e voltava com algumas bactérias e por isso urinava. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer, a primeira dica de que alguma coisa não estava indo bem. Quando a gente soube realmente que ele tinha um câncer, né? E quando um dos médicos chegou para o Alexandre e falou: bom, Ale, eu já tenho o resultado da sua tomografia. Ele falou: ah, legal, e aí, o que que é? Ele sempre muito curioso, né? E o médico começou a desenhar e explicar que ele tinha uma laranja na barriga dele. Aí o Alexandre falou: não, é impossível, eu não tenho uma laranja. Você quer dizer tumor? Então, desde o início, todo o cuidado em proteger o Alexandre da dificuldade de encarar uma doença, desde o início, ele facilitou muito para mim e ele facilitou muito para os médicos também. E que desde esse primeiro dia, tudo era tratado com ele como se ele fosse realmente um residente de medicina, usando termos técnicos, e ele até às vezes perguntava alguma coisa que ele não tinha entendido. Então, acho que a maneira como a gente reagiu ao diagnóstico foi, por um lado, dramática pela surpresa e, por outro lado, suave pela maneira do Alexandre entender as coisas. Aí, tínhamos a primeira operação. Uhum. Não, mas dá para tirar a laranja. Realmente, não, era uma expectativa muito boa. Aí vai ficar 0 quilômetro. Mas aí não ficou. Não. Tinha metástase? Não, aí é o seguinte, a metástase surgiu, pelo menos nós ficamos sabendo, 1 ano depois. No início, eles diziam que era um tumor encapsulado, ou seja, ele não estava espalhado pelo corpo. Então, realmente, a gente tinha expectativa nessa cirurgia e os médicos acredito que também tinham. O que aconteceu foi o seguinte: logo em seguida da cirurgia, ele começou as fases de quimioterapia. E essas quimioterapias, elas são devastadoras, elas são... é um bombardeio. Então, o que aconteceu? O corpo do Alexandre, já debilitado pela operação, ele ficou 3 dias na UTI, com bastante dificuldade, e logo em seguida começaram essas doses cavalares de quimioterapia. Em qual momento ele achou e falou para você, mãe dele, acho que vai dar zebra, eu acho que eu vou. Tô indo.
Foi muito no final. O Alexandre era um garoto muito batalhador e ele sabia que eu ficaria triste. Então, 3 dias antes de ele morrer, a gente estava sozinho no quarto. Era um dia lindo, o céu alaranjado, muito lindo. E ele falou, mãe, eu estava sentada perto de um sofazinho lá no quarto, né? Ele falou, mãe, vem aqui. Quer dizer, eu estava pertíssimo. Eu levantei e sentei na cama dele de frente para ele. Com o joelho dobrado e o outro no chão. Aí eu falei, fala ali. Ele falou, mãe, desculpe, eu não vou conseguir. Aí nessa hora eu percebi, eu não conseguia nem responder, aí eu só abracei ele e ele falava, desculpa. Então, quer dizer, ele era uma criança muito sensível e ele sabia que ele de fato tinha tentado e que ele sabia que existia um limite. E peraí, deixa eu te contar um negócio que eu acho muito legal. Durante todo esse tratamento, que foram 20 meses, obviamente ele percebeu, e eu também, e todo mundo que estava perto, que ele estava se deteriorando dia a dia. O corpo físico se deteriorando, o olhar, a cor da pele, a voz que ficava trêmula, tudo.